Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, edição com boas notícias, principalmente no que diz respeito ao fim do transfer ban. Para quem não lembra, o Botafogo na semana passada protocolou um pedido no processo de recuperação judicial solicitando uma furada de fila para pagar prioritariamente os credores relacionados ao transfer ban. Bom, eu cheguei a trazer para vocês aqui dois possíveis cenários depois dessa petição, e esses dois cenários acabaram se concretizando. O primeiro cenário foi essa solicitação e ontem tivemos a manifestação do Ministério Público dizendo assim, ó, o Botafogo dentro da recuperação judicial ele não pode escolher quais credores ele vai pagar, ele não pode furar essa fila. E aí o cenário B era justamente essa notificação à FIFA de dizer assim, FIFA, eu só não paguei isso aqui porque eu estou impedido de pagar por conta do processo da recuperação judicial. Isso abre um precedente para que a FIFA reverta todos esses transfer bans, inclusive os que estão por vir. Eu vou explicar aqui em tópicos tudo direitinho para vocês e mais trazer também uma análise sobre as contratações, porque caindo o transfer ban é preciso falar de mercado da bola, é preciso falar de como deve vir o Botafogo para o mercado, falar em substituições de alguns jogadores e fazer uma análise de como é que foram as contratações também desse primeiro semestre de 2026 e como a gente pode tirar de lição para as próximas contratações. Conto isso para vocês e muito mais depois da vinheta. É isso, meus amigos, vamos lá, somos mais de 144 mil inscritos, eu peço a você, deixa aquele like, compartilhe o vídeo onde você fala sobre o Botafogo para que todo mundo fique por dentro de tudo aquilo que acontece com o nosso glorioso. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e deixa aquele like, o hypar, que nos ajuda muito no nosso trabalho aqui todos os dias, beleza? Deixar um abraço especial aqui pro meu amigo David Detúlio, membro do canal Gigante Glorioso, e um abraço para Esther, um abraço de toda a equipe do canal Gigante Glorioso, estamos todos torcendo por você, Esther. Bom, vamos lá, gente, vamos falar sobre essa situação envolvendo a recuperação judicial do Botafogo, consequentemente, a retirada do Botafogo da lista do transfer ban da FIFA. Bom, primeiro a gente precisa explicar por partes, né? Como eu trouxe no vídeo anterior, muita gente deu esse feedback que gostou de ter visto em tópicos, né, as explicações. A gente vai trazer em partes aqui para que você entenda de uma maneira melhor. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa contextualizar aqui que o Botafogo, claro, todo mundo já sabe, está em recuperação judicial. E o que isso significa na prática aqui para o pagamento das dívidas, né? Significa que todas essas dívidas da empresa elas estão sendo organizadas dentro de um processo na justiça. Tem regra, tem ordem de pagamento, tem lista de credores e tem a fiscalização. Só que dentro desse processo, a SAF acabou fazendo um pedido importante. Ela pediu para que fossem pagos prioritariamente, houvesse aquela furada de fila, não só relacionados aos 6 transfer bans que já constam no site da FIFA, como outros também que estão por vir, né? E aí entra na lista o Ludogorets, o Atlanta United, o New York City, o Zenit, a multa da FIFA, o Krasnodar, o Nacional do Uruguai, o Júnior Barranquilla e o Braga de Portugal. A justificativa do Botafogo é que o Botafogo precisaria pagar esses valores prioritariamente para que o clube funcionasse esportivamente. Só que juridicamente essa questão fica mais complicada, porque essas dívidas do transfer ban, elas não ficam separadas, elas ficam dentro do mesmo contexto das outras dívidas. Então, aí que entra a decisão da justiça de entender que se tratam de créditos concursais, ou seja, todas essas dívidas aí fazem parte da fila de credores, né? Precisam entrar na fila de credores também. Não dá para você furar a fila com essas dívidas. Porque isso pode ser entendido como um favorecimento, como uma furada de fila, de fato, como a gente vinha até chamando aqui também. Como o Botafogo já sabia que a primeira opção poderia não ir para frente, ela já se calçou com esse segundo cenário, que foi justamente o que acatou o juiz Marcelo Mondego. A decisão reconhece que o Botafogo não pode efetuar esses pagamentos justamente porque eles estão submetidos ali às regras da recuperação judicial. E aí o juiz Marcelo Mondego determina que essa decisão seja enviada à própria FIFA, né? Um movimento basicamente estratégico, porque a partir de agora a FIFA passa a ser comunicada oficialmente de que existe uma decisão judicial brasileira dizendo que o Botafogo não pode pagar esses débitos fora da recuperação judicial. E aí a FIFA precisa apenas reconhecer e falar assim, realmente, há um impeditivo para que haja esse pagamento e ela vai reverter porque isso está dentro desse contexto da RJ, beleza? E aí você pode ficar na dúvida, pô, mas o que isso muda no contexto geral? Isso muda porque essa decisão, ela muda a narrativa do caso. Do ponto de vista da FIFA, existe um raciocínio direto, né? Há uma condenação, depois uma obrigação de pagamento, o clube não paga, e aí vem a sanção esportiva. Só que agora o Botafogo tem uma decisão da Justiça Brasileira dizendo que o clube está juridicamente impedido de pagar esses débitos da forma que a FIFA exige. Então o argumento do Botafogo passa a ser outro, não é simplesmente, não paguei, e sim mostrar para a FIFA que o Botafogo tem os valores para pagamento, mas não pagou por conta dessa ordem de credores dentro do processo de recuperação judicial. Deu para entender? Então é uma tentativa de mostrar para a FIFA que não é uma situação de inadimplência comum. Existe um conflito entre a regra esportiva internacional e o processo judicial brasileiro. Agora uma atenção importante, vamos lembrar aqui.
A justiça brasileira não tem o poder de fazer o transfer ban cair. Isso aí precisa ficar bem claro. A justiça brasileira ela tem ali o papel de informar a FIFA, notificar a FIFA do que está acontecendo. O papel de cair o transfer ban é da entidade máxima do futebol, é da FIFA. Mas como já tem esse acontecimento com o Vasco, por exemplo, em 2025, em julho de 2025, isso já gera ali uma jurisprudência para que a situação do Botafogo ocorra também com essa queda dos transfer bans anotados no site da FIFA. E agora é ficar atento aos próximos passos desse processo e aproveitar aqui, tá, para dar os créditos ao perfil do Benjamin Esposito lá no X, que vem trazendo, principalmente nesse tópico relacionado ao transfer ban, no processo de recuperação judicial, em primeira mão aqui. Apesar do processo ser público, ele está muito atento ali, trazendo em primeira mão pra gente. Então, deixando os créditos aqui pro perfil lá do Benjamin Esposito. Quem quiser acompanhar de perto todos esse passo a passo do processo, segue lá o perfil dele no X, beleza? No antigo Twitter. A SofaScore lançou o Fantasy Game da Copa do Mundo 2026 e nós criamos duas ligas oficiais para vocês participar. A Liga do Canal Gigante Glorioso e a Liga do Dois Toques. Primeiro você tem que ter o aplicativo da SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas do mundo, que você pode baixar no nosso link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E cada liga vai estar premiando você com camisas oficiais. E para participar é muito simples. Primeiro você cria o seu time, depois você clica no link das ligas que vai estar sempre na descrição aqui dos vídeos. E repito, pode participar das duas ligas que as duas vão estar premiando você. É hora de você mostrar que sabe tudo de futebol nessa Copa do Mundo e também se divertindo aqui nesse Fantasy Game com a gente. Quanto mais você utilizar o aplicativo da SofaScore, acompanhando as estatísticas, as notas dos jogadores, mais você vai conseguir ajustar o seu time e conseguir pontuar mais na nossa liga. Então já faz agora, já baixa o aplicativo da SofaScore, entre nas nossas ligas e mostre pra todo mundo que você entende do jogo com a SofaScore. Saindo dessa seara do transfer ban, que a gente espera cair em breve, já precisamos falar sobre o mercado da bola. E antes da gente pensar em novas contratações, eu acho que é necessário fazer uma análise, um pequeno balanço do que foram as contratações do Botafogo, o que a gente pode tirar de positivo e de negativo nessas contratações, principalmente relacionadas ao primeiro semestre de 2026. Aí a gente tem ali 12 atletas, e eu queria destacar primeiramente aqui aqueles que foram mais aposta, oportunidade de mercado, acabaram não tendo tanto tempo para ser utilizados ali, enfim, acabaram não sendo utilizados, né? No caso ali do Caio Roque, né? Chegou ali para uma alternativa no lado esquerdo do Botafogo, teve pouco espaço, né? Titular o Alex Telles, e o desnivelamento técnico era muito grande, né? Apesar da gente entender que o Caio Roque era uma aposta, não conseguiu chegar, ao meu ver, perto daquilo que seria suprir uma necessidade no lado esquerdo do Botafogo, quando você tem um Alex Telles titular, né? E você ainda tem uma sombra ali, por exemplo, o próprio Marçal acabou exercendo mais essa função do que o Caio Roque. O Marçal, que para essa temporada não seria nem visto como um lateral esquerdo, ele mesmo se colocava mais como um zagueiro, né, cumprindo uma função muito mais defensiva, acabou sendo mais utilizado porque o Caio Roque acabou não dando conta do recado ali quando era necessário. Isso serve também para o Johan Hernandes, né, uma aposta ali jovem, teve pouquíssimos minutos também, jogou no Carioca, brasileiro, jogou na Sul-Americana também, mas não conseguiu entregar o nível técnico mínimo para estar na Série A de brasileiro, por exemplo, né? Outro caso é do Ítalo, que eu acho que é uma aposta muito mais para o futuro, né? Teve poucas oportunidades ali. Mesmo quando o Botafogo teve problemas na zaga, o Ítalo acabava nem sendo utilizado em alguns momentos. Teve apenas 7 jogos com a camisa do Botafogo, mas ainda acho que é uma aposta mais para o futuro. É um jogador que ainda tem ainda um trabalho a ser feito, na minha opinião, né? E aí a gente complementa com o Wallace Davi, com o Riquelme e com o Antony. Também outros que foram pouquíssimo utilizados. O Wallace Davi estava lá no Fluminense, era tido como uma joia do Fluminense, envolvido ali na negociação junto com o Savarino, e aí foi pouco utilizado e passou alguns períodos até no sub-20 ali para pegar uma casca, para pegar uma bagagem. O Riquelme acabou ficando lá na base, né, o zagueiro que veio lá do Sport, e o Antony basicamente não teve oportunidade no time profissional do Botafogo. Depois deles, eu acho que tivemos ali alguns reforços que são úteis ou importantes, né? O caso do Júnior Santos, por exemplo, mas não teve ainda aquele retorno nem próximo do que foi o Júnior Santos no auge do Júnior Santos